Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira para trazer mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E também estamos na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Para você que nos ouve por aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado também pela sua companhia. Você no YouTube, você também na rádio, enfim. Você tá ouvindo a gente? Abração para você, obrigado aí por mais uma vez estar por aqui, ouvindo e assistindo a gente, assistindo o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo aqui do canal, nesta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Muita coisa pra gente falar. Para você, tem Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões da Europa, tem a Série B do Brasileirão, muito assunto nesse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira para você. Entre os nossos assuntos, além de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Liga dos Campeões da Europa, falaremos também, evidentemente, sobre outros assuntos. Por exemplo, comprado pela 777 Partners, Everton da Inglaterra pode ter pontuação negativa na Premier League. Pois é, traremos mais para você que está ligado com a gente. Falaremos sobre o Internacional. O Inter que é um time que revela muitos jogadores, né? Pois é, e o Inter encaminha a venda de Johnny para o Betis após o término do Brasileirão. E ainda a eleição no Corinthians, menino. Pois é, a eleição no Corinthians tem Neto e Birubiru como candidatos e só 6% de mulheres. Traremos mais, falaremos do Botafogo que teve o seu jogo adiado, ficou de camarote ou está de camarote aí assistindo essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? E por enquanto, a rodada foi boa pro Botafogo, né? Porque os seus principais concorrentes acabaram não ganhando na rodada, com exceção, evidentemente, do Palmeiras, mas o Palmeiras continua ainda distante do líder Botafogo. Pois é, já falando ainda no Botafogo garante ter solucionado o problema do apagão no Nilton Santos. Essas informações e um pouquinho mais a gente traz já. Falaremos do PAN também, né? Do Pan-Americano. A gente traz já informação para você. Mas daqui a pouquinho eu trago para você, depois aí dos nossos dois recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Porções e bolos da Linde. E também a nossa tradicional vinheta. E a gente volta já com muito mais para você que está ligado no canal do YouTube Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Segura aí que eu volto já. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
beleza? Tamo de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9 do nosso diretor comercial Natanael Pop, grande Pop. A você que ouve a gente aí, ouve as nossas notícias, nossas informações, né? Pois é, aí pela Rádio Sol Nascente FM de Aracatu. Beijo no seu coração, obrigado aí pela companhia, obrigado por acompanhar a gente, as nossas notícias. Belezinha? Muito obrigado, muito obrigado. A você que está no canal do YouTube, antes da gente começar aqui a trazer as notícias para vocês, pedir aí que vocês, né, façam um grande favor para a gente, que ajuda demais a gente. Claro, esses pedidos aqui todos os dias, alguém pode falar assim, Cristiano, fala de notícia, Cristiano, você conversa demais, mas é essencial, gente, esses pedidos que a gente faz para vocês aqui, para você curtir o vídeo, porque quanto mais curtidas tiver no vídeo, mais e mais pessoas, né, vão ser alcançadas, porque a plataforma YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. E o que é que a plataforma YouTube faz, Cristiano? Quando tem muita curtida, ela espalha o nosso vídeo pela plataforma aí para que mais e mais pessoas possam assistir os nossos vídeos. Por isso que é importante você deixar aí o seu joinha, a sua curtida. Tem um espacinho de comentários aqui embaixo para você comentar também sobre os nossos assuntos. E também para você compartilhar aí esse nosso vídeo nos seus grupos, dos seus amigos, sua família, nas suas redes sociais, né? Porque ajuda também bastante a gente. Se você não for inscrito no canal, de repente você já passou por aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, é a hora de você se inscrever. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube vai mandar uma mensagem para você te avisando, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos, belezinha? Dito isto, então, vamos de notícia, vamos de informações para você que está ligado no canal de YouTube Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Só lembrar você que a partir do dia 1º de novembro, né, ainda deste ano, evidentemente, estará de volta o programa Sertão Caboclo na grade da Rádio Sol Nascente FM 87,9. Estará de volta também o programa, na verdade o jornal, né? Virou Notícia. Duas novidades bacanas que estarão de volta na grade de programação da Rádio Sol Nascente FM 87,9. É a Rádio Sol Nascente FM tocando muita música, muita informação para você ficar aí super, mas super informado, né? Super informado mesmo. Informação é tudo de bom, né, gente? Informação é tudo de bom. A gente não consegue viver sem informação. A gente tem que ficar muito bem informado aí sobre tudo o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? E no mundo também, evidentemente. Beleza? Então não perca a volta aí do programa Sertão Caboclo e o jornal Virou Notícia no dia 1º de novembro na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Para você que está ouvindo a gente aí pela frequência 87,9, abração para você, beijo no seu coração. Você que nos ouve aí também pelo Radiosnet, né? Pelo Radiosnet tem a possibilidade de você ouvir a gente também. Então, obrigado para você que está ouvindo a gente por aí. E para você que está ouvindo a gente através do app, né? Do aplicativo. Você não baixou o aplicativo ainda da Rádio Sol Nascente FM, vou falar para você como você faz, ó. Vá na sua loja de aplicativos, né? Onde você baixa o seu aplicativo aí, vá lá, escreva Sol Nascente FM News. Aí você vai buscar a Rádio Sol Nascente de Aracatu, Bahia, tá bom? Pois é, aí você vai ouvir a gente em qualquer lugar que você estiver. Basta você ter internet, evidentemente. Certinho? Dito isto, vamos de notícia. Comprado pela 777, Everton pode ter pontuação negativa na Premier League. Podem aumentar as chances de rebaixamento do Everton na Premier League. Ela recomendou que os Toffees percam até 12 pontos devido a violações das regras de fair play financeiro da Liga Inglesa, de acordo com o jornal britânico The Telegraph.
o dono da SAF do Vasco, a 777 Partners, tem oficializado um acordo de compra do clube inglês no mês passado. Pois é, uma comissão independente analisa o caso depois de o Everton registrar perdas aí de 304 milhões de libras, na nossa moeda 1,8 bilhão de reais, em um período de 3 anos, sob a propriedade do empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri. O déficit permitido pela Premier League é de 105 milhões de libras, 639 milhões de reais. Segundo The Telegram, a Liga pressiona para que uma punição com perda de pontos se torne exemplo para os outros clubes. É esperado que a comissão apresente uma decisão até o fim do ano. O Everton escapou do rebaixamento nas 2 últimas temporadas. Na atual edição, está em 16º lugar, com 7 pontos em 9 jogos, 3 pontos acima do Burnley, primeiro time na zona da degola. Com a possível perda de pontos, os Toffs podem cair para a lanterna, inclusive ficando com a pontuação negativa. A 777 Partners tem participação em 8 clubes espalhados pelo mundo, entre eles o Vasco. Na Europa, além do Everton, as equipes de maior projeção do grupo são Sevilha, da Espanha, Genoa, da Itália e Hertha Berlim, da Alemanha. Pois é, rapaz, e normalmente esses times ou estavam, né, ou estiveram, né, na segunda divisão, ou estão brigando para não cair para a segunda divisão, né? Que coisa, né, rapaz? Inter encaminha a venda de Johnny para o Betis após o término do Brasileirão. O Internacional encaminhou a venda de Johnny para o Real Betis, da Espanha. O volante de 22 anos ficará no Beira-Rio até o fim do Brasileirão e se apresentará ao novo clube em janeiro de 2024. Conforme apurou o GE, ainda faltam detalhes para a assinatura de contrato, mas a negociação está encaminhada. Os valores da negociação giram entre 6 e 7 milhões de euros, 31,73 milhões de reais, né, e 37,1 milhões de reais pela cotação atual. Gatilhos aí no contrato podem render mais ao clube gaúcho, caso o volante atinja metas em solo espanhol. O Inter também manteve 20% dos direitos, de olho em uma venda futura. O Betis manifestou pela primeira vez o interesse no camisa 30 no final de 2022. As tratativas avançaram no meio desse ano, mas Eduardo Cudê entrou em cena e solicitou que o negócio não acontecesse no momento. O treinador argumentou ao presidente Alessandro Barcelos que o americano era fundamental ao time e se valorizaria com uma possível conquista da Conmebol Libertadores. De fato, Johnny subiu de produção com o retorno do técnico ao Beira-Rio. Virou um dos pilares da equipe, que alcançou as semifinais do torneio continental e deu solidez ao sistema defensivo, o que não arrefeceu o assédio europeu. O Betis manteve as conversas e acompanhou os passos do garoto de 22 anos. A oportunidade de entrar no velho continente pela equipe de Sevilha e em uma das principais ligas do mundo agradou ao jogador Johnny. O negócio é importante aos gaúchos para aliviar a situação financeira. O Colorado estipulou como meta alcançar 135 milhões em negociações no ano. Antes das tratativas por Johnny, a direção tinha atingido 48,8 milhões de reais. Pois é, a tendência é que o camisa 30 não seja o único jogador a deixar o Beira-Rio ao final da temporada. Maurício também desperta interesse de clubes europeus. O Colorado detém 50% dos direitos do meia. Revelado pelo clube gaúcho,
Johnny estreou em 2019, soma 136 partidas, só atrás de Rodrigo Moledo, com 247, e Maurício, com 150 do atual grupo. Anotou 8 gols. Na temporada, participou de 41 jogos e balançou as redes em 2 oportunidades. É o Internacional, esse time espetacular, né, rapaz? Histórico esse time do Internacional, que tem, além dos títulos conquistados, né, história espetacular do Internacional, tem também essa grande proeza, né, de revelar sempre grandes jogadores e fazer muitas vendas aí para o futebol europeu, para o futebol internacional, né? Parabéns aí ao time do Internacional, com certeza, sem dúvida nenhuma. Realmente, o Maurício é um jogadoraço. Maurício é jogador de seleção brasileira. O Johnny também é um jovem jogador de 22 anos, muito promissor, tanto que o Betis, né? O Betis vai comprar o jogador, evidentemente, e vai fazer dinheiro em cima do jogador, não tenho dúvida disso. E o Internacional vai se dar bem também, né? Pois é, vamos falar do Corinthians. O Corinthians está no momento aí de eleição. O Corinthians venceu ontem, deu uma respirada no Campeonato Brasileiro. Hoje vai torcer aí para que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento, não vença, para que o Corinthians possa ficar aí distante, né, da zona de rebaixamento. Mas de qualquer maneira o Corinthians vai ficar pelo menos 5 pontos aí distante da zona do rebaixamento. A vitória de ontem foi muito importante. Eleição do Corinthians tem Neto e Birubiru como candidatos, e só 6% de mulheres. Daqui a um mês, em 25 de novembro, os sócios do Corinthians vão escolher o presidente do clube pelos próximos 3 anos, em disputa entre André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, e Augusto Melo. Além do comandante alvinegro, a eleição definirá 200 conselheiros trienais, divididos em 8 chapas de 25 integrantes. Pois é, ao todo, 400 sócios do Corinthians se candidataram ao conselho. Entre eles, alguns ídolos do clube, casos dos ex-jogadores Neto e Birubiru, que já tinham sido eleitos no último pleito em 2020. Pois é, entre os candidatos ao conselho corintiano, há políticos como Rodrigo Goulart, vereador por São Paulo, e o jornalista Eduardo Savoia. Presença feminina. As mulheres seguem como minoria na disputa pelo poder no Corinthians. Além de não haver candidatas à presidência, nem mesmo vices, elas são apenas 6,25% das postulantes ao conselho. Das 400 pessoas que compõem as chapas que disputam o conselho, somente 25 são mulheres. 2 das 16 chapas que concorrerão nem sequer tem mulheres entre os 25 membros. A chapa com mais representantes femininas disputando aí vaga no conselho é a Preto no Branco, que tem 4 mulheres. Na última eleição, 9 conselheiras se elegeram. É a eleição no Corinthians e... estranho, né, rapaz? Poucas mulheres, né, rapaz? Num mundo que as mulheres estão aí comandando, não pode haver isso, né? Igualdade, rapaz, igualdade. O Corinthians é um time do povo. O Corinthians é o time do povo. É time muito popular. Tem milhões e milhões de torcedores aí. Segundo pesquisas, é a segunda maior torcida do Brasil. Tem que haver uma democracia aí, né, rapaz? Pois é, tem mulheres? Tem, mas são pouquíssimas, né? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo garante ter solucionado o problema do apagão no Nilton Santos. O problema que causou apagões no Nilton Santos no último sábado, enquanto a bola rolava para Botafogo e Atlético Paranaense, foi solucionado. O clube, via assessoria, disse que a situação foi normalizada na última terça-feira e que o estádio está em plena operação para show que acontece no fim de semana. Além aí do jogo do Alvinegro, que será domingo também à noite, o local recebe a apresentação de Roger Waters, ou Waiters, né? Um dia antes.
A situação do apagão ocorreu no último sábado e foi causada por um pico de energia na região. A oscilação fez com que o disjuntor, no caso o disjuntor geral, desarmasse, o que gerou 5 quedas de luz nos refletores. A Light, empresa que fornece energia para o Rio de Janeiro, disse que foi identificado um defeito interno nas instalações elétricas de responsabilidade do cliente. Comunicou ainda que disponibiliza 2 linhas de distribuição de energia exclusivas do estádio, uma principal e outra reserva, que permaneceram íntegras no sábado e que não teve registro de ocorrências na rede elétrica do entorno. Sem luz, o jogo precisou ter sequência no dia seguinte, às 15 horas, e terminou em 1-1. Esse adiamento impactou a sequência do Botafogo no Brasileirão, já que o duelo com o Fortaleza, que seria na última terça-feira, foi adiado, ainda sem data definida, mas com probabilidade de ser na próxima data FIFA. O clube até entrou com mandado de garantia junto ao STJD para manter o duelo, mas foi indeferido. Pois é, o Botafogo, rapaz, finalmente resolveu essa situação aí da energia, que foi brabo o negócio, rapaz, foi brabo o negócio. Vamos falar do Fluminense, do Flusão. Comebol apenas adverte e André está liberado para disputar a final da Libertadores pelo Fluminense. O torcedor do Fluminense fez assim, ufa, rapaz, porque André é um dos principais jogadores do Fluminense hoje, André está liberado para disputar a final da Libertadores pelo Flusão. Após ser ouvido e julgado pela Comebol, o volante foi informado na última quarta-feira de que está liberado para entrar em campo diante do Boca Juniors no dia 4 de novembro, no Maracanã. Ele foi advertido e também terá que pagar uma multa de $2.000, cerca de R$10.000. O volante foi punido por ter chutado um microfone que estava na área técnica do Internacional pelo jogo de ida da semifinal da Comebol Libertadores. Devido a isso, foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, inciso C, do Código Disciplinar da Comebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. As alegações eram as seguintes: constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações possíveis de sanção aos referidos princípios, violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado. Porém, André não é reincidente e não foi julgado pelo mesmo artigo anteriormente. Isso significa que dificilmente ele seria punido com suspensão. A multa complementou aí a punição. Fluminense e Boca se enfrentam na final da Comebol Libertadores às 17 horas no horário de Brasília, no Maracanã, em jogo único. Empate no tempo regulamentar leva a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis, se persistir a igualdade. Notícia espetacular, boa demais, Pro torcedor aí do Flusão, rapaz, que tá em êxtase. Flusão venceu e venceu de virada o Goiás ontem. Deu show de bola, rapaz? Show de bola. E o Cano fez o seu gol, mas não valeu e saiu chateado, rapaz? Vamos falar de Pan-Americano 2023. Resultados e medalhas do Brasil no dia 25. O dia foi movimentado para o esporte brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Um dia depois de levar o ouro no solo, Rebeca Andrade repetiu o feito na prova da trave. A campeã olímpica ainda dividiu o pódio com Flávia Saraiva, que ficou com a prata. Horas depois, Arthur Nori e Bernardo Miranda repetiram a dobradinha brasileira na ginástica, dessa vez com ouro e prata na barra fixa. Ainda na quarta-feira, o Brasil também levou medalhas de ouro, com Guilherme Costa, o Cachorrão, na natação, e Lucas Vertem no remo. Pois é, rapaz, dia bom, Deu bom pro Brasil. Dobradinha na ginástica, Rebeca Andrade
não para de ganhar medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira se apresentou na trave na quarta-feira, ou seja, ontem, e faturou o ouro ao anotar 14,166. Ela fez uma dobradinha com a amiga e companheira de treinos, Flavinha Saraiva, que fez 14,33. Dona aí da prata. O bronze ficou com Ava Stuart, do Canadá. Flávia ainda encontrou forças para competir no solo e conquistar mais uma medalha. Eita, rapaz, o Brasil tá demais, né, rapaz, no Pan-Americano, né? O Brasil tem melhorado, se você que acompanha a modalidade olímpica brasileira, o Brasil tem melhorado e muito, né? Nessa questão aí de disputar Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, já estamos conseguindo alcançar, né? Posições posições melhores nesses jogos aí, rapaz. Bacana demais, bacana demais. Claro que falta muita coisa ainda pro futebol, pro esporte brasileiro, né? No geral, conseguir aí chegar ali em terceiro, na quarta colocação, né? De uma Olimpíada, por exemplo, em número de medalhas, porque é difícil a gente competir aí com alguns países ainda, principalmente com os Estados Unidos, né? Gente, segura só um pouquinho aí para você que está no canal aqui do YouTube e para você também que está na Rádio Sol Nascente FM 87,9. A gente vai ali rapidinho, tem 2 recados para vocês. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e porções e bolos da Linde. E tem também a nossa vinheta, né? Nossa vinhetinha aí. Vocês devem ter percebido que a nossa vinheta, né? Nossa vinheta é vinheta nova, rapaz. Pois é, vinheta nova, Cristiano. Vinheta nova, Cristiano. Bacana demais. Aqui a produção aqui trabalha, rapaz. A produção aqui trabalha, a produção é Cristiano mesmo, né? Cristiano grava, Cristiano edita, Cristiano faz as edições aqui. É o cara bombril, né, rapaz? 1001 utilidades. Então segura aí que a gente volta já já com muito mais para você que está no YouTube, no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Quando voltarmos, vamos falar de Brasileirão da Série A e também da Série B. Começa mais uma rodada da Série B nesta quinta-feira e falaremos também sobre Liga dos Campeões da Europa. Segura aí que eu volto já já, é rapidinho. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Para a gente finalizar aqui esse nosso segundo bloco, finalizar o segundo bloco e também o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista
desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Pois é, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, os jogos que já aconteceram. Vou fazer um resumão aqui, né, passar para você os jogos da terceira rodada aí da fase de grupos, todos os jogos, e depois a gente fala da quarta rodada para você, classificação, enfim. Vou falando os jogos, falo dos próximos jogos e também passo a classificação dos grupos para vocês. Tivemos no grupo A, o Galatasaray, que perdeu em casa para o Bayern de Munique por 3-1, e tivemos o Manchester United vencendo a equipe do Copenhagen por 1-0, isso no grupo A. Já eu falo da classificação. A quarta rodada desse grupo A acontece no dia 8, né, de novembro do mês que vem, onde teremos o Copenhagen, que jogou lá no Old Trafford, agora vai receber a equipe do Manchester United. O Bayern, né, que jogou em casa, jogou fora de casa, agora joga contra o Galatasaray em casa. Classificação desse grupo A: o Bayern lidera com 9 pontos, o Galatasaray é o segundo com 4, o terceiro colocado é o Manchester United com 3 pontos. O Copenhagen segura a lanterna, a quarta colocação, com apenas 1 ponto. No grupo B, tivemos a equipe do Lens empatando com o PSV em 1-1. E tivemos o Sevilha perdendo em casa para o Arsenal por 2-1. Próximo confronto, que será a quarta rodada aí desse grupo B. O Arsenal recebe o Sevilha e a equipe do PSV, Eindhoven, vai receber a equipe do Lens. Classificação aí desse grupo B: o Arsenal tem 6 pontos, é o primeiro colocado. Em segundo, o Lens com 5 pontos. Em terceiro, Sevilha, 2 pontos. PSV Eindhoven também tem 2 pontos até aqui. Grupo C, a situação do grupo C: tivemos o Union Berlim perdendo para o Napoli por 1-0. E tivemos também o Braga perdendo para o Real Madrid por 2-1. A quarta rodada, que se inicia no mês que vem, teremos o Napoli recebendo a equipe do Union Berlim e o Real Madrid jogando em casa contra o Braga de Portugal. Real Madrid lidera com 9 pontos. Em seguida, o Napoli tem 6 pontos. Em terceiro, o Braga com 3 pontos. O Union Berlim ainda não pontuou. No grupo C, tivemos a Inter 2-1 para cima do Salzburg. Tivemos ainda o Benfica perdendo para o Real Sociedad por 1-0. Real Sociedad 1, Benfica 0. Na verdade, Benfica 0, Real Sociedad 1. Quarta rodada desse grupo terá Real Sociedad, que recebe a equipe do Benfica, e a equipe do Salzburg, que recebe a Internazionale de Milão. Situação aí da classificação desse grupo C, na verdade grupo D, né? Temos o Real Sociedad 7 pontos, a Inter 7 pontos também, o RB Salzburg com 3 pontos. O Benfica ainda não pontuou. No grupo E, Feyenoord 3-1 para cima da Lazio. E tivemos um empate entre Celtic e Atlético de Madrid em 2-2. Próxima rodada desse grupo será a Lazio recebendo o Feyenoord, ou Feyenoord, como queira. O Atlético de Madrid recebe a equipe do Celtic. Será a quarta rodada aí. O Feyenoord tem 6 pontos e lidera esse grupo E. Atlético de Madrid é o segundo com 5, a Lazio é a terceira com 4. O Celtic conseguiu 1 pontinho só em 3 jogos. No grupo F, tivemos o Newcastle perdendo em casa para o Borussia Dortmund por 1-0. Que vitória do Borussia, hein, rapaz? Meu amigo, não é fácil não, né? O PSG venceu o Milan por 3-0. Próxima rodada desse grupo E, na verdade, o grupo F de faca, né? Grupo F de faca. O Borussia Dortmund recebe a equipe do Newcastle. O Milan vai receber o PSG. São os próximos jogos aí desse grupo F. No grupo G, tivemos a equipe do Young Boys perdendo em casa para o Manchester City por 3-1. Tivemos ainda o RB Leipzig vencendo o Estrela Vermelha por 3-1. Próxima rodada, que será a quarta rodada desse grupo G, teremos o Manchester City
recebendo o Young Boys lá no seu City of Manchester, no dia 7, né, que será uma terça-feira. Também a quarta rodada será complementada com o Estrela Vermelha recebendo a equipe do RB Leipzig. Situação desse grupo, tem o Manchester City com 9 pontos, liderando esse grupo G. O RB Leipzig tem 6, o Young Boys tem 1 ponto e o Estrela Vermelha também tem 1 ponto. Grupo H, que é liderado aí pelo Barcelona, mas a gente fala de classificação já já. O Barça venceu o Shakhtar Donetsk por 2-1 e tivemos ainda o Royal Antwerp perdendo de goleada em casa para a equipe do Porto por 4-1. Próxima rodada, o Shakhtar recebe o Barcelona e o Porto recebe a equipe do Royal Antwerp. É a situação aí dos próximos jogos. Na questão da classificação, o Barcelona tem 3 jogos e 3 vitórias, lidera com 9 pontos. O Porto assumiu a segunda colocação com 6 pontos. O Shakhtar ficou aí com seus 3 pontos e é o terceiro colocado com 3 pontos. O Royal Antwerp, que parece que vai ser mesmo o saco de pancadas aí desse grupo H, ainda não pontuou. É a situação da Liga dos Campeões da Europa. Claro que a gente vai acompanhar tudo e trazer para você aqui sobre a melhor competição de clubes do planeta. Hoje começa a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC recebe a equipe do Avaí. O ABC já condenado, né, rapaz? O ABC na última colocação com 20 pontos. Já condenado aí, já com seu passaporte garantido para a Série C do ano que vem. Já o Avaí tenta não repetir aí a façanha do mesmo, né? Tem 38 pontos, está ali a 3 pontos, na verdade a 5 pontos da zona do rebaixamento. É importante vencer hoje para abrir 8 pontos aí da zona do rebaixamento e ficar mais tranquilo para a sequência da competição. A bola rola às 19 horas desta quinta-feira, dia 26. Claro que a sequência da rodada 34 será na sexta, no sábado e também finalizando na segunda-feira. E claro que amanhã, mais conhecida como sexta-feira, a gente traz aí o complemento da rodada 34, né? Rodada 34 aí do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Vitória que pode aí garantir a sua classificação, né? Já nessa rodada, o seu acesso à Série A do ano que vem. Falando matematicamente, né? Porque o Vitória com 64 pontos não vai ficar de fora aí da Série A do ano que vem, mais de jeito nenhum. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Começou ontem, né, rapaz? Tivemos o Fluminense que recebeu o Goiás e tomou um susto, rapaz. Tomou um susto. De cara, o Goiás fez 2-0 e assustou aí a torcida do Fluminense. A zaga do Flusão dando muito espaço para a equipe do Goiás. E muito contestado alguns jogadores, né, no início do jogo. Mas quando o time consegue uma virada como o Fluminense conseguiu, aí no final o torcedor acaba fazendo as pazes com os jogadores, né? Fluminense de virada 5-3 para cima do Goiás, complicando demais a vida do Goiás no campeonato. Fluminense chegou aí aos seus 45 pontos, tá ali a 5 pontos da zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Fluminense que é o finalista, né? Que é um dos finalistas aí da Libertadores da América, dia 4. Passando esse sábado, no outro sábado, Fluminense joga no Maracanã contra a equipe do Boca para decidir. Decidir aí quem será o melhor da América. Da América do Sul, lógico, né? Da América do Sul, evidentemente. Pois é, já o Goiás se complicou, né, rapaz? O Goiás se complicou aí. O Goiás, que se vencesse, chegaria a 34 pontos e deixava Vasco e Santos uma situação bastante complicada no Campeonato Brasileiro, né? Mas tomou a virada e continua com seus 31 pontos. Se você ter uma ideia, se o Santos e o Vasco não vencerem hoje, mas empatarem os seus jogos, o Goiás pode cair para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e ficar aí, voltar a correr, né? Já tá correndo muito risco, né?
mas ficar dentro ali da zona de rebaixamento não depender das suas próprias forças, e sim de vencer os seus jogos e de uma combinação de resultados aí até o final do campeonato para ficar fora da zona da degola. Já já a gente fala dos jogos que aconteceram, que vão acontecer hoje, né, nessa quinta-feira, para fechar a 29ª rodada. Tivemos também o Bragantino, que não perdia há 8 jogos, e o Atlético Mineiro, que vinha de derrota aí para a equipe do Cruzeiro, seu principal rival lá no estado de BH. Pois é, agora esse time do Atlético Mineiro, não dá para você que gosta de apostar aí, né, no campeonato, os jogos do Campeonato Brasileiro, certamente você tem tomado algumas pauladas quando você aposta no Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro é um time muito inconstante. O Atlético Mineiro faz uma partida horrível contra o seu rival Cruzeiro e perde por 1-0. Cruzeiro ali próximo da zona de rebaixamento. E aí, joga contra o Bragantino, que não perdia há 8 jogos, na casa do Bragantino, e vence o Bragantino. Joga em casa contra o Coritiba, que naquele momento era o lanterna da competição, e perde por 2-1 de virada. Aí vai até o Allianz Parque e vence o Palmeiras por 2-0. Então o time do Atlético é um time imprevisível. E agora, na próxima rodada, já vou passar a próxima rodada para vocês. Claro que tem os jogos de hoje ainda, mas já vou adiantar a próxima rodada aqui para vocês. E na próxima rodada ele pega o Fluminense. O Fluminense tem 2 jogos até chegar aí à final da Libertadores da América. Possivelmente o Fluminense agora vai colocar mesmo o time em reserva aí, né, para preservar os seus jogadores, né, para não correr nenhum risco dos mesmos acabar se machucando aí, ficar de fora da final da Libertadores da América, né? Então assim, o Atlético deve pegar um time reservão, né, do Fluminense. Mas será que o Atlético Mineiro vai ser o Atlético que venceu o Bragantino, que venceu o Palmeiras no Allianz Parque? Esse é o pensamento aí, a preocupação, na verdade, do torcedor do Atlético. O Atlético, que chegou a 46 pontos, está ali a 4 pontos da zona de classificação para Libertadores da América. Poderia estar na 5ª colocação ali, né? Já a 1 pontinho ali da zona de classificação para Libertadores direta, né? Para Libertadores do ano que vem. O outro Atlético, o Atlético Paranaense, venceu o América Mineiro por 3-2. Pois é, o América Mineiro afundado na zona do rebaixamento, na última posição, saiu na frente mais uma vez, né? O América Mineiro tem vivido isso. Consegue fazer o seu gol, sai na frente dos seus adversários, mas normalmente toma a virada. A exceção foi o jogo contra o Corinthians, mas por outro lado tomou o empate, faltando aí 2, 3, 5 segundos para terminar aquela partida. Perdeu mais uma. Com o resultado aí, o Furacão chegou a 48 pontos, está ali a 2 pontos do 4º e 3º colocado, no caso Flamengo e Palmeiras, respectivamente. Assim, na tabela de classificação, né? Nesse momento ele estaria classificado para pré-Libertadores, mas pode alcançar a vaga da Libertadores de forma direta. E o América parece que já está condenado, né? Tivemos o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Tinha tudo para ser um jogo muito equilibrado, né? Muito equilibrado. São Paulo, que não vence fora de casa há mais de... Bom, já 1 ano já, né, gente? Já tem 1 ano que o São Paulo não vence fora de casa. Tinha a esperança de vencer a equipe do Palmeiras, porque nas 2 últimas Copas do Brasil, quando eles se encontraram nesse mesmo estádio, no Allianz Parque, o São Paulo levou a melhor. O torcedor do São Paulo, então, estava com esperança. Mas o que se viu foi um Palmeiras avassalador para cima do São Paulo e goleado, 5-0 para a equipe do Palmeiras contra a equipe do São Paulo. São Paulo que não vai cair para a 2ª divisão, mas está fazendo uma campanha horrível, né? Se tratando de desempenho fora de casa, o time do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Já o Verdão, com a vitória, chegou aí a seus 50 pontos, e com a derrota do Flamengo, que a gente vai falar já, chegou à 3ª colocação do campeonato brasileiro e ficou a 9 pontos do líder Botafogo. Pois é, será que ainda dá pro Palmeiras
Claro, enquanto a matemática permitir, o palmeirense vai, evidentemente, acreditar, né? Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, então essa diferença aqui é de 9 e pode subir para 12 pontos. Cruzeiro recebeu o Bahia, jogo aí de 6 pontos na briga contra o descenso. O Cruzeiro e o Bahia que vinha aí de 3 vitórias seguidas, e o time do Cruzeiro animado, né, rapaz? Depois da vitória contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro. O Cruzeiro atropelou o Bahia, rapaz. 3-0 para a equipe da Raposa. E tranquilidade, né? Pelo menos se afastou ali um pouco mais da zona do rebaixamento. Já o Bahia, na conclusão dos jogos de hoje, se o Vasco venceu o seu jogo e o Santos venceu o seu jogo também, o Bahia fica a 3 pontos da zona do rebaixamento. Por que a 3 pontos, Cristiano? Porque, nesse caso, o Goiás entraria na zona do rebaixamento. E assim, com vitórias de Vasco, que joga hoje, vitórias de Santos, o Goiás entrando na zona de rebaixamento, ele seria o primeiro ali da zona do rebaixamento. Abrindo a zona do rebaixamento, no caso, o Goiás com 31 pontos. O Bahia tem 34, então ficaria a 3 pontos da zona do rebaixamento. Perdeu a oportunidade aí o Bahia de chegar a 37 pontos e ficar muito perto, né, de se livrar do rebaixamento. Mas, dependendo dos resultados hoje, o Bahia pode voltar a correr muito risco. O Grêmio recebeu a equipe do Flamengo. O Grêmio com muitos desfalques, entre eles o Luizito Soares, por ter tomado o 3º cartão amarelo contra o São Paulo, não pôde jogar contra o Flamengo. O Flamengo fez 1-0, né, com gol do Cebolinha, o gol do ex, né, rapaz? Hoje tem gol do ex. Essa lei do ex impera mesmo, né, gente? Não tem jeito. O Grêmio estava perdendo por 1-0, mas aí no segundo tempo os meninos, rapaz, do tricolor gaúcho resolveram a parada, né? Foram para cima e conseguiram a virada para cima do Flamengo. Chegou a estar vencendo por 3-1, mas o Flamengo diminuiu. E com isso o Flamengo perde a oportunidade aí de ficar a 6 pontos do líder Botafogo e colocar uma pressão gigantesca. Assim como o Bragantino perdeu a oportunidade de ficar a 4 pontos, o Flamengo também é outro que perdeu a oportunidade de ficar a 6 pontos do líder Botafogo e jogar uma pressão assim gigante para cima do alvinegro carioca. Mas com a derrota aí, meu amigo, ficou difícil a situação do Flamengo em relação a títulos, né? Muito difícil. A matemática ainda permite? Sim, permite. Mas parece que quando é para o Flamengo encostar no Botafogo, o Flamengo sempre acaba escorregando, né? Já o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo, chegou a 47 pontos e ficou a 3 pontos do próprio Flamengo, que abre a zona de classificação ali de forma direta, né, para a Libertadores da América. O Grêmio chegou a 47 pontos, já a gente fala de classificação. Outro jogo importante, só que se tratando de parte de baixo da tabela de classificação, foi entre Cuiabá e Corinthians. O Cuiabá, se vencesse o confronto, chegaria a 40 pontos e ficaria a 5 pontos de se livrar do rebaixamento. O Corinthians, se perdesse o jogo, ficaria com 33 pontos. E aí, meu amigo, iria depender dos jogos de hoje, né? Entre Vasco e a equipe do Internacional e Santos, que recebe o Coritiba e poderia realmente entrar na zona de rebaixamento pela primeira vez. Jogo duro, jogo difícil para o Corinthians. O Cuiabá teve o domínio total do jogo, mas aquela coisa, time grande de camisa, meu amigo, você tem que fazer gol. Se você não faz, certamente uma hora você vai tomar. E o Corinthians numa bola parada, eu até acho que não foi falta no jogador do Corinthians, na minha opinião, para mim não foi falta no jogador do Corinthians. Para mim o jogador do Corinthians, no caso o Yuri Alberto, faz falta antes no jogador do Cuiabá, mas o árbitro não entendeu assim, e aí o mesmo deu a falta, e na cobrança de falta, quando o Gil, com essa bola levantada na cabeça do Gil, é aquela coisa, se o jogador do Cuiabá cai, o juiz dá a falta, mas o jogador do Cuiabá não caiu, e aí ele foi puxado pelo ombro, pela camisa, pelo Gil, e aí o juiz não marcou a falta, o Gil cabeceou a bola e saiu o gol do Corinthians. O Corinthians vence, se afasta da zona do rebaixamento, claro que depende dos jogos de hoje, mas de qualquer maneira, o cenário é o seguinte, para o corintiano aí, como essa vitória do Corinthians foi importante para o Corinthians, por quê? O Corinthians, de qualquer maneira, abre pelo menos 5 pontos da zona do rebaixamento. Se o Vasco vencer hoje, e o Santos idem,
Vasco e Santos, na verdade não. Se o Vasco vence hoje, na verdade não, né? Pelo menos 5 pontos não. 5 pontos se acontecer o seguinte, Vasco ou um dos dois vence hoje, ou Vasco ou Santos. Vence hoje, sai da zona do rebaixamento, joga o Goiás, né? Que no caso o Goiás abriria a zona de rebaixamento nesse cenário que eu estou falando. Aí o Corinthians ficaria com 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Se os dois ganharem hoje, Vasco e Santos, o Vasco sai da zona do rebaixamento, o Goiás entra para a zona do rebaixamento, o Vasco chega a 33 pontos, o Santos fica com 33 pontos, abrindo a zona do rebaixamento. Aí nesse cenário, aí o Corinthians ficaria ainda a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então o torcedor do Corinthians hoje vai estar ligado, secando aí essas duas equipes, evidentemente, para que pelo menos se uma vencer, tá bom pro Corinthians, né? Se uma só vencer, ou Santos ou Corinthians, ou Santos ou Vasco, tá bom pro torcedor do Corinthians, que aí a zona de rebaixamento, a distância do Corinthians para a zona de rebaixamento vai ser de 5 pontos. Pode ser de 3, caso os dois, né, que jogam em casa hoje contra Internacional e Coritiba, respectivamente, vençam aí os seus jogos, aí o Corinthians continua a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então vamos falar dos jogos que acontecem hoje. 2 jogos. Ontem tivemos aí 7 jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro. Teríamos 3 jogos hoje, mas o jogo do Botafogo com Fortaleza, na verdade Fortaleza e Botafogo, foi adiado e ainda não tem data para acontecer, mas como já dissemos aqui, possivelmente esse jogo vai acontecer na próxima data FIFA, no mês de novembro. Hoje teremos às 9h30 da noite o Santos, que recebe a equipe do Coritiba. Jogo importante demais, é bom lembrar, a bola rola às 9h30 da noite. O Santos vem pressionado demais. É bom lembrar também que esse mesmo Coritiba conseguiu surpreender o Atlético Mineiro, né, na sua MRV Arena. Então, esse negócio de falar assim, o jogo é tranquilo para o Santos vai conseguir vencer, eu até acho que sim. Eu acho também que o Santos vai vencer esse confronto, mas não acho que vai ser essa facilidade toda não, viu, gente? Sinceramente, eu não acho que vai ser essa facilidade toda para a equipe do Santos, não. É um jogo duríssimo para a equipe do Santos, esse confronto aí de logo mais contra a equipe do Coritiba. Claro que o Santos é muito favorito. O Santos jogando em casa, pesa, lógico, pesa você ter tomado aí, vindo de uma derrota de 7-0, evidentemente que pesa, né? Pesa demais. Mas o Santos jogando em casa, no apoio do seu torcedor, que o torcedor já demonstrou, já se reuniu com jogadores na torcida organizada e disse que vai apoiar o Peixe. Então, o Peixe precisa realmente fazer o seu dever de casa. Fazendo o seu dever de casa, ele pode até sair da zona do rebaixamento, desde que o Vasco não vença o seu confronto contra o Internacional em São Januário. Saber das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Peixe do técnico Marcelo Fernandes. O técnico Marcelo Fernandes terá força máxima para a partida contra o Coritiba. O goleiro João Paulo, o meia Jean Lucas e o atacante Soteldo, 3 dos principais jogadores do elenco, retornam ao time após cumprirem suspensão. A tendência é que o comandante do Peixe retome a escalação que venceu os duelos contra o Bahia e Vasco, mantendo o esquema com 3 zagueiros. Em relação à derrota para o Inter, o goleiro Vladimir, o meia Dodge e o atacante Júlio Fucci deixam os titulares e voltam a ficar no banco de reservas. Provável escalação do Peixe: tem João Paulo no gol, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon e também o Jean Lucas. Tem ainda o Lucas Lima no meio e o Kevson. Na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. É a esperança de gols aí do Peixe para essa noite. O Peixe sair, quem sabe, da zona do rebaixamento. E o Coxa, a pergunta é, ainda dá para o Coxa se livrar do rebaixamento? Matematicamente sim, né? Mas está difícil aí a situação do Coxa no Campeonato Brasileiro. O Coxa tem, no Campeonato Brasileiro, o Coxa tem 20 pontos, são 11 pontos aí do Goiás. Se o Coxa ganhar hoje, essa diferença
pode cair, né? Pode cair essa diferença aí, se o Coxa vencer hoje o Santos na Vila Belmiro. Mas é um jogo dificílimo para o Coxa. O técnico, o Thiago Kozlowski, deve promover 2 trocas aí no Coritiba, como a virose e o zagueiro Thalisson Gabriel não viajou com a delegação pela manhã de quarta-feira, ou seja, ontem. Porém, ele se recuperou bem e se juntou ao grupo alviverde pela noite. O defensor deve começar no banco de reservas, com Jean Pedroso ganhando nova oportunidade. A outra mudança vai ser no meio-campo. Recuperado aí de um desconforto, o volante William Farias treinou com o elenco e deve retomar a posição. Com isso, Samaris deixa o time titular. Já o ataque deve ser o mesmo dos últimos jogos, com Moreno, Slimani e Robson. Provável escalação, então, do adversário do Peixe, o Coritiba. Tem Gabriel no gol, Natanael, Henrique, Jean Pedroso ou então o Thalisson Gabriel. E Vitor Luiz, William Farias, Matheus Bianchi e o Sebastião Gomes. Na frente, Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Esse é o time, ou provável, né? Time do Coritiba, para quem sabe surpreender o Santos em plena Vila Belmiro. É claro que você tomar 7-1, né? 7 gols, evidentemente que isso pesa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se demorar do gol do Santos sair, o torcedor do Santos vai começar a chiar. E aí é onde o Coritiba pode se aproveitar. Claro que o Santos é muito favorito para esse confronto. Favorito demais. Joga em casa com o apoio da torcida. O time do Santos é melhor do que o time do Coritiba, né? Apesar do Santos ter tomado 7-1, mas o time do Santos é muito melhor do que o time do Coritiba. Mas futebol, gente, futebol, esse negócio chamado futebol, tudo pode acontecer, evidentemente. Você imagina, o jogo começa, o Coritiba faz 1-0. A pressão aumenta. Ou se o jogo vai se arrastando ali, 0-0, 0-0, e o Santos não consegue fazer o gol. Vamos aguardar. Eu Cristiano, né? Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Acho que vai ser um jogo de muitos gols aí, esse jogo entre Santos e Coritiba. Vamos falar do outro confronto desta noite de quinta-feira entre Vasco da Gama e Internacional. Os dois brigam aí na parte de baixo da tabela de classificação. O Inter foi o algoz aí do Santos, né? Venceu por 7-1 e agora tem um compromisso em São Januário contra o Vasco. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília. Vamos saber das coisas aqui, das prováveis escalações das duas equipes. Começando pelo Vasco, do técnico Ramon Dias, que é o mandante desse confronto. O Vasco deve repetir o time que iniciou o jogo contra o Flamengo, com Payet e Paulinho, municiando o ataque formado por Pablo Verrete e Gabriel Peck. O técnico Ramon Dias ainda não deverá contar com Rossi e Marlon Gomes lesionados. Provável escalação então do Vasco. Tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton e Zé Gabriel. Praxedes, Paulinho e Gabriel Peck e Verrete na frente. Esse é o provável Vasco da Gama para o confronto de logo mais contra a equipe do Internacional. É o Vasco que precisa da vitória, né? Depois dos resultados de ontem, se o Vasco não vencer, o Vasco fica numa situação bastante difícil. Claro que um empate tira o Vasco da zona do rebaixamento, desde que o Santos não vença o seu confronto contra a equipe do Coritiba. Mas, mesmo assim, se houver esse cenário do Coritiba aprontar para cima do Santos e o Vasco empatar e sair da zona de rebaixamento, continua sendo um resultado ruim, porque o Vasco jogou em casa e não conseguiu os 3 pontos. Ah, Cristiano, mas sai da zona do rebaixamento. Mas é muito pouco, até porque quem está ali em cima, né? Os que estão ali em cima venceram seus jogos. Já o Internacional, vencendo o confronto, ele não só abre 8 pontos da zona do rebaixamento, mas também começa a olhar, né, já para a parte de cima da tabela. O time do Internacional ainda pensa em Libertadores da América. Em Libertadores, Cristiano? É isso mesmo. O time do Internacional ainda pensa em conseguir pelo menos uma vaga aí na pré-Libertadores do ano que vem. Pois é, o Inter do técnico Eduardo Cudê. Bustos se recuperou
dá pancada no tornozelo direito e encara o Vasco. Com o lateral direito à disposição, Kudê tem o time titular em mãos e repetirá a formação ideal que goleou o Santos na última rodada. Wanderson, Alan Patrick e Valência carregam a esperança de nova vitória do Colorado. Provável, então, escalação aí do time do Internacional, né, rapaz? É o seguinte, vamos lá então, Rocher no gol, Mercado e Vitão na zaga, Bustos e René nas laterais, Bustos na lateral direita e René na esquerda. O garoto Johnny, como eu disse para vocês aqui, tá em negociações aí com o Betis, Arangues, Maurício e também Johnny, Arangues e Maurício. Na frente, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. É o Internacional que vai aí com uma formação de 4-3-3, né? 4-3-3 a formação aí do Internacional para o confronto de logo mais contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogão também, rapaz. Não me surpreenderia se esse jogo tiver muitos gols também, não. Pela necessidade das duas equipes, o Vasco precisa vencer para sair da zona do rebaixamento e o Inter precisa vencer para, além de se afastar mais da zona do rebaixamento, o Internacional, que tem 5 pontos aí a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento, abriria 8 pontos e aí sim, rebaixamento já era, né? O Internacional passaria essa página e aí começaria a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Vamos aguardar. O Vasco precisa do resultado, o Internacional também, o Santos precisa do resultado e o Coritiba também. Amanhã a gente traz tudo o que vai acontecer nesse confronto aí para você que está ligado no nosso canal Cristiano Santos, radialista aqui no YouTube, e para você que está também ouvindo a gente na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Tomara que você tenha gostado, ou espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. Se gostou, você que está no canal do YouTube, deixa o joinha, pega o nosso link e compartilha aí com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. E para você que está aí na Rádio Sol Nascente FM 87,9, meu muito obrigado por mais uma vez, né, acompanhar a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E as nossas notícias, as nossas informações desta quinta-feira, se falando de esporte de futebol. Às 18 horas eu volto aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9 para a gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Tá bom, gente? Obrigado então a você pelo carinho, pela companhia. Um beijão no seu coração, um abraço para vocês também. Claro que a gente se fala, a gente se vê às 18 horas, se o nosso querido e bom Deus nos permitir, tá bom? Beijão no coração, a gente se fala, a gente se vê.